Olá, tudo bem? Estamos aqui trazendo um novo tópico para estudo. Hoje nós vamos falar do tempo presente, conjugação dos verbos em inglês. Você tem as estruturas do, does e o verbo to be. Como que a gente vai fazer para entender? Porque uma hora eu uso um, outra hora eu uso outro, não é verdade? Então, no início pode ser um pouquinho complicado de entender, mas se a gente parar para pensar de como é a conjugação dos verbos em português, a gente vai ver que é muito melhor, muito mais fácil em inglês, porque são poucas formas conjugadas que serão usadas para várias pessoas, então é muito mais fácil. Enquanto no português você tem cada pessoa com uma conjugação específica para você lembrar, no inglês ele é muito mais enxuto, ele é muito mais objetivo. Então, para a gente iniciar aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela para que eu possa mostrar o PowerPoint que eu preparei. Ok, então, vamos lá. Como eu estava falando, do, does e o verbo to be são todos verbos. Todos vão ser conjugados para o uso no tempo presente. Mas, então, por que as pessoas têm confusão? Ou se sentem confusas se ambos são verbos, se todos são verbos? Vamos tentar fazer algumas relações que são importantes para a gente entender essas diferenças. Então, primeiro de tudo, independente da estrutura, a gente tem que entender na prática o que isso significa, porque decorar pode ser interessante num primeiro momento, mas se você quer realmente conversar em inglês, começar a pôr o seu pensamento para funcionar na língua inglesa e com isso ganhar fluência, isso é imprescindível. Então você tem que entender o significado do uso, não simplesmente decorar, porque você decora uma estrutura, você decora uma palavra e logo você se esquece. Mas quando você entende como aplicar aquela estrutura, você dá um passo à frente, você vai além e realmente você começa a vivenciar a língua para se expressar. E esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos pensar um pouquinho. Coloquei aqui 3 pontos principais para se observar quando a gente pensar no tempo presente. Porque se eu falo em português, quando eu uso presente, é até estranho a gente pensar, mas a gente não pensa, não é verdade? A gente já fala português desde que a gente nasceu. Então eu falo, me expresso, não preciso pensar. Mas para o inglês a gente vai fazer essa abstração exatamente para que você possa vivenciar, flexibilizando a prática. E então a gente entende que sempre que eu precisar dar algum tipo de informação sobre mim, sobre a minha realidade, é uma informação em geral, vou usar o tempo presente. Se alguém me pergunta assim, onde você mora? Você tem filhos? Você é casada? São informações em geral. Vou usar o tempo presente, ok? Se eu falar de fatos da vida, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso é um fato da vida, é uma realidade, sempre vai ser. A água ferve a 100 graus. É um fato, vou usar tempo presente. Se eu estiver falando de hábitos, rotina, coisas que eu tenho sempre aquela frequência e que elas são realizadas, vou usar o tempo presente também, porque elas têm a ver com coisas que vão ter uma continuidade. Aqui é interessante a gente observar que eu não estou falando de tempo contínuo, tá, gente? O tempo contínuo, ele tem uma outra estrutura e ele tem um foco diferente, porque ele sempre vai ter um foco pontual. Isso não é o que a gente vai estudar hoje, vai ficar para uma outra aula, mas o que eu quero dizer é que é um foco em geral. Então, eu falo assim, vamos olhar esses exemplos aqui, ó. I'm Brazilian, I live in Belo Horizonte, I'm married, I love cats.
Então, são informações genéricas sobre a minha pessoa, ok? Fatos em geral, the earth goes around the sun. A Terra gira ao redor do Sol. Water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água ferve a 100 graus de temperatura. You do the same things every day. Você faz as mesmas coisas todos os dias. You work out twice a week. Você malha 2 vezes por semana. Então, aqui, observem que workout é um phrasal verb, não é work. You work out, você malha. São hábitos, são atividades frequentes. Vamos usar o tempo presente, ok? Vamos verificar aqui agora o próximo slide. Então, o primeiro era o tempo presente, atividades frequentes, informação genérica, fatos da vida. O segundo ponto que eu destaquei aqui vão ser os time markers, que são marcadores de tempo. Isso é bastante óbvio. Se eu estou falando de tempo presente, eu vou falar sobre today, nowadays, usually, always, sometimes, every day e outras palavras mais que fazem referência de tempo. Tempo presente, hoje, hoje em dia, usualmente, sempre, às vezes, todos os dias. Isso é uma marca de presente, já ajuda bastante a gente entender ali o contexto, né? E o terceiro ponto é o uso dos auxiliares. Esses auxiliares, eles vão também ser uma marca de tempo. Conjugação do verbo, do, does, para ações em geral, coisas que nós praticamos, executamos, e o verbo to be, que tem mais a ver com algo que é inerente ao ser. Não é algo que você executa, é algo que tem a ver com o estado e com a condição do ser. Então, esses 3 pontos, eles são extremamente importantes para que você entenda o funcionamento da conjugação do verbo no presente, ok? Vamos, então, a partir aqui desses slides, mostrar algumas imagens e contextualizar isso melhor. Então, todos são verbos, todos são uma rua que a gente vai seguir para falar do tempo presente, mas vai chegar um momento em que eu vou dividir, para termos didáticos, essa é a explicação que eu gosto de dar para os alunos. Todos são verbos, mas para que a gente entenda que alguns verbos vão seguir a vertente de serem executados, a gente faz uma performance desses verbos. Exemplo, trabalhar, viajar, dormir, estudar e assim por diante. E a outra vertente vai seguir então por esse verbo to be, que ele tem a ver com ser ou estar, ok? Começando aqui, então, com o do e o does, a gente acaba de aprender que do e does são a mesma coisa. Eles fazem referência, marca de tempo presente, conjugado, ações que a gente executa. Vendo essas fotos aqui, vocês têm o study, sleep e workout, como eu tinha falado. Você faz as tarefas, você dorme, você faz as atividades físicas, são coisas que praticamos no nosso dia a dia, ok? Então, se o do e o does são a mesma coisa, por que que tem essa diferenciação? Aí a gente vai entender que é a conjugação do inglês. Lá atrás, no iniciozinho, eu falei que no português, cada pessoa tem uma conjugação, não é assim? Então, no inglês, vai ser bem mais enxuto, você só vai ter 2 estruturas. Então, se eu estiver usando no presente as pessoas I, you, we, they, você vai usar o auxiliar do quando fizer uma pergunta e o do com o not quando você fizer uma frase na negativa. Então, vamos ver este exemplo aqui. Repeat. Do we study English? We study English. We don't study English. A conjugação seria a mesma usando o do se fosse I, you, we,
they. Então, o do é uma marca do verbo conjugado no presente, ok? Aparece na pergunta, aparece na negativa, não aparece na afirmativa, porque você já tem o verbo lá. No caso aqui, study. É como se esse do ficasse embutido, não há uma necessidade dele na afirmativa. Quando eu falar marca de terceira pessoa, conjugação no presente, eu vou usar o does para as pessoas he, she, it, ok? O does vai aparecer na pergunta e o does com a palavrinha not aparece na negativa. E olha que interessante, quando o does aparece, o verbo continua neutro, tá, gente? Vocês não vão colocar assim, ó, does she studies, porque fica gramaticamente errado. Vocês têm que falar does she study English? Então, o does é a marca da conjugação presente para he, she, it. Aparece na pergunta e o verbo fica neutro. Na negativa acontece a mesma coisa. She doesn't study English. Esse doesn't é o does not, que foi reduzido. Então, a gente fala she doesn't study English. Agora, observem, gente. Se o does apareceu, o study fica neutro. Na afirmativa, o does não vai aparecer, mas olha o que acontece. O Szinho do auxiliar vai ficar acoplado no verbo. Então, a gente fala she studies English. Observem o seguinte, o S, ele vai aparecer. Então, eu usei o study. Se eu falar sleep, eu falaria she sleeps at night, por exemplo. Sleeps, esse S acoplado ao verbo não tem nada a ver com plural, hein, gente? Tem que tomar cuidado, que às vezes algumas pessoas confundem e acham que o S é o plural. Não tem nada a ver com plural. É marca de conjugação para he, she, it no presente. Beleza? Bom, repetindo, do e does são a mesma coisa. Então, a diferença é a pessoa que vai aparecer para ser conjugada. Certo? Vamos ver aqui. Passando, então, para o verbo to be, usando o tempo presente simples. Como eu falei, é como se fosse uma outra vertente. Isso é só para termos didáticos. Ok, pessoal? Para ficar mais fácil de vocês entenderem quando usa um, quando usa o outro. Então, se eu falo de algo que é inerente, ou é ou não é, vamos usar o to be. Tem 3 formas para conjugar o to be no presente. Vai ser o am, vai ser o is e vai ser o are. Seguindo aqui essas fotos que eu coloquei no exemplo, vocês têm na primeira, por exemplo, it is dangerous. Então, é uma situação perigosa. Não tem um meio termo. Ou ela é perigosa ou ela não é perigosa. Ela é inerente à situação. Na foto do meio, supostamente, é uma moça que está feliz. Então, ou a pessoa está ou é feliz, ou ela não está ou ela não é feliz. No português, a gente muitas vezes faz umas variaçõezinhas, e a gente fala assim, estou um pouco feliz, ou, eu sou um pouco feliz. Mas no inglês, lembrem-se, objetivo, direto, ou é, ou não é, ou está, ou não está. Então, aqui o correto seria is, né? She is happy, por exemplo. E a outra foto que nós temos aqui é uma casa. Vamos falando então de condição, um estado. A casa está em boa condição. Ou ela está, ou ela não está. É o estado da casa, não tem um meio termo. Ok? Então, mesmo que seja um pouquinho, quando a gente pensa no português, mas no inglês, ou está ou não está. Então, vamos dar uma olhada aqui agora. Que vocês terão, então, 3 formas para conjugar o verbo to be no tempo presente. Vai depender da pessoa,
Então, se eu falo I, a conjugação que eu vou usar é am. Para he, she, it, a forma será is. Para you, we, they, a forma será are. Observem o seguinte, quando vocês falam uma frase em inglês, vocês não podem omitir o sujeito da frase, ok? A gente acabou de ver que com do e o does, quando eu tenho o he, she, it, eu preciso usar o does. E para as outras pessoas, eu uso o do. Então, imagine se eu omitir a pessoa, a frase vai ficar incompleta e, gramaticamente falando, errada. O que já não acontece com o português, porque cada pessoa tendo a sua própria conjugação, se eu omitir o sujeito, o verbo conjugado vai me falar qual é a pessoa, então eu posso omitir. Por exemplo, estudo inglês todos os dias. Então, eu posso omitir o eu, porque a conjugação estudo, eu estudo. Não vai atrapalhar. Deixa-me ver. Vai ao trabalho pela manhã. Então, ele ou ela vai ao trabalho. Posso omitir, não vai atrapalhar. Já no inglês, como você tem várias pessoas usando a mesma conjugação, não é possível omitir o sujeito, ok, gente? É muito importante que vocês observem isso. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, vamos ouvir e repetir. Um outro detalhe que eu acabei não falando, quando você faz uma pergunta em inglês, o auxiliar, ele é projetado para frente, tá, gente? Ele vai para frente. É claro que essas informações que eu estou passando aqui, para quem é iniciante, está começando a estudar inglês agora, isso vai ser bastante útil. Para quem já é mais avançado, vocês já têm esse conhecimento, então é bem tranquilo. Mas no caso de alguém ainda ter algum tipo de dúvida, então fica válido também essa informação. Então, na pergunta, o auxiliar é projetado para frente, mas na hora da afirmativa, volta para a posição normal. Então, vamos repetir. Am I Brazilian? I am Brazilian. I'm not Brazilian. Então, aqui você está a forma por extenso, mas vocês podem reduzir também e ficaria, então, I'm Brazilian, I'm not Brazilian. Na pergunta, is she happy? She's happy. She isn't happy. Is it dangerous? It is dangerous. It isn't dangerous. Are you a student? You are a student. You aren't a student. Então, observem, não posso omitir o sujeito. Ok, pessoal? Cada uma dessas pessoas vai ter sua conjugação específica. Só um outro detalhe também que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Numa outra aula, quando formos estudar sobre contável e não contável em inglês, a gente acaba vendo que vão haver diferenças também entre o inglês e o português. No caso aqui, se vocês pensam em he, she, it usando is, é singular, juntamente com am. Então, no geral, a gente fala que o is, ele é singular, ok? Is, conjugado no presente, é a forma no singular do verbo to be. Já a forma are, nós vamos usar para o que é plural. A gente considera como plural como uma regra em geral. Então, observem o seguinte, a palavrinha you, ele é a pessoa você. Porém, o you, ele também pode ser vocês. Mas independente dele ser you como você, singular, ou you como vocês, no plural, independente disso, a conjugação usando you sempre será are. Ok, gente? Então, para eu saber se é singular ou plural usando you, eu preciso de um contexto
para que isso fique bem claro. Independente do contexto, you are é a conjugação do verbo to be no presente. E já o is, he, she, it. Ok? Vamos ver aqui o que mais. Então, vimos que do, does, to be, todos são verbos e são auxiliares. Quando eu quiser fazer uma pergunta, a gente vai precisar das double-weight questions. Double-weight questions são perguntas que vão me requisitar uma informação específica. Então, as palavrinhas, elas vão ser específicas dependendo do que eu quero coletar de dados. WH, porque são perguntas que normalmente vão começar com o WH. Então, se eu quero uma informação genérica, em geral, eu vou usar what. What, qual, quais, o que, né? Informação genérica. Se eu quiser uma informação específica de local, eu vou usar where, significa onde. Observem a posição que essas palavras específicas vêm na frente, tá, gente? Se eu quiser uma informação específica de tempo, uma data, um ano, uma hora, eu vou falar when, significa quando. Quando eu quiser uma informação específica para um motivo, uma razão, uma justificativa, eu vou fazer com a pergunta why. Why é o porquê do português, que é separado. Na resposta, eu usaria o because, que é o porquê junto do português. Se eu quiser uma pergunta a respeito de alguém, uma pessoa, eu vou usar who. Who is the president? Por exemplo, quem é o presidente? Então, who. Se eu quiser fazer uma pergunta sobre how, como? Então, aparece ali o how. Observem que o how ele também pode aparecer com outras palavrinhas que hoje a gente não vai ver, mas, exemplo, how much, how many, how often, mas aqui a gente vai usar só o how. Observando esses exemplos que eu coloquei ali, vocês veem que logo após essas WH questions, vocês têm o auxiliar. Então, a posição da frase fica o auxiliar, logo em seguida vem o sujeito e aí vem o verbo. No caso aqui do do e do does, vocês observem que o verbo é esse que está em destaque. Ele é o verbo principal. Então, o primeiro exemplo que eu tenho ali, ó, what do you do? O que você faz? Olha que interessante, gente. Vocês têm que começar a entender, observar como que o verbo aparece na frase. Então, ali vocês têm duas vezes a palavra do. Mas você sabe que o primeiro não é o verbo principal, ele é o auxiliar, marca de tempo no presente. Então, o verbo é o que aparece próximo a question mark, que é o verbo fazer. Duas palavras, na verdade, são duas categorias para uma palavra só. Mas aí você, ciente disso, começa a observar. São esses pequeninos detalhes que vão fazer uma grande diferença quando você quiser se expressar em inglês. Ok, gente? Então, vamos praticar aqui essas perguntas? Bom, só para dar uma reforçada aqui, com o verbo to be, eu não preciso usar o do, né, gente? Porque os verbos, sim, precisam do do. Aqui o verbo to be já é o verbo em si, que tem a ver com estado, condição. Então, ele não precisa usar o do. Vamos repetir em voz alta essas perguntas? What do you do? Where do you work? When do you study English? Why do you need English? Who do you admire? How do you start your day? What is your passion? Where are you from? When is your test? Why is she sad? Who is the new teacher? How are you? Bom, com essas explicações, a gente espera que possamos ajudá-los a compreender melhor como utilizar cada uma dessas estruturas e realmente tudo tem a ver com a prática
e o uso no seu dia a dia. Então, vocês podem criar frases, usar situações rotineiras, o que eu estou fazendo aqui agora, tentar colocar isso por escrito, para você realmente vivenciar como isso funciona usando o inglês. Para português é tranquilo, mas para o inglês sempre vai ser esse desafio, esse modo que a gente precisa de flexibilizar o pensamento, porque a linguagem é a ferramenta, o significado é o mesmo. Então, a gente vai deixar, logo após esse vídeo, bem aqui abaixo, um link em que vocês podem fazer isso, testar esse conhecimento que a gente acabou de passar na prática, com uma atividade online. Vocês fazem as atividades e na hora já tem o score com a resposta. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar nos comentários, que a gente tenta responder na medida do possível, ok? Agradecemos muito por nos acompanharem até aqui. And that's it. Thank you. See ya.